1 fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a bola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Então, a gente vai repetir juntos o primeiro versículo, tá? Vamos repetir juntos, porque essa palavra precisa entrar dentro de nós. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Amém? E aqui a gente vai falar da irmandade, que é a nossa irmandade, a nossa família que está aqui. Você sabia que você é uma família em Cristo? Você tem a tua família de sangue, mas você também tem a família da fé. Então aqui, cada um de nós somos irmãos uns dos outros. A partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida e eu começo a fazer parte de uma congregação, parte de uma igreja, eu começo a fazer parte de uma família. E dentro da família tem todos os bônus e os ônus também, né? Por quê? Porque é fácil conviver com a tua família? Não. Nem sempre. É mais fácil conviver, ou viver, ou ver, ou visitar as visitas, as pessoas de fora, do que conviver muitas vezes com a própria família. Não é difícil? Por quê? Por que é tão difícil? Porque quando a gente está em casa, a gente é quem a gente realmente é. Ali não tem máscara, ali não tem, vamos dizer assim, não tem maquiagem, não esconde nada dentro de casa. Ali quem você é de verdade, porque você está em casa, que você está à vontade. Amém? Amém. E fora de casa, você às vezes tem que vestir uma máscara, né? Você tem que botar o sorriso no rosto, às vezes você tem que passar uma maquiagem, às vezes você tem que se arrumar um pouquinho melhor, porque dependendo de quem você vai conversar. Mas em casa não existe nada disso. Em casa é você e você e você purinho. E as pessoas, às vezes a gente pode até pensar assim, né? As pessoas que moram comigo que me suportem. E eu tenho que suportar elas, porque elas também estão em casa. E na igreja não é diferente. Na igreja também não é um lugar de máscara, também não é um lugar de maquiagem. Aqui é o lugar de você ser quem você é. Amém. Por quê? Porque você está na casa do teu pai. Amém? E o teu pai, que é o Senhor, quer te curar, quer te limpar, quer te transformar. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa ranzinza, ruim, não. Mas é que ele quer a sinceridade do teu coração. Quem está entendendo? Eu preciso ser sincera diante do Senhor. O que significa a palavra sinceridade? Sem cera. Eu não posso ter uma cera, eu não posso ter uma máscara. É aqui, eu não conheci ainda uma igreja, além do Mirave, que expõe tantos os seus próprios erros, né? A gente nunca é tão exposto, expondo os outros, principalmente as coisas que acontecem no nosso dia a dia, como aqui. Por quê? Porque nós queremos as pessoas de verdade. Assim como você é na sua casa, aqui também é a sua casa, e aqui você pode ser quem você realmente é, e assim o Senhor consegue entrar na tua vida e transformar você. Agora, a partir do momento que eu coloco uma máscara, que eu coloco uma posição de boa moça, de bom homem, de uma pessoa que não é irrepreensível, o Senhor não consegue entrar e fazer algo dentro de nós. Porque eu estou colocando uma muralha, eu estou me armando. Não. E aqui o Senhor, Ele quer que nós venhamos a conviver com os nossos irmãos em união. E na união tem atrito. Também tem a parte ruim. Mas é nesse momento que o Senhor entra e começa a transformar a nossa vida. É na união que às vezes a gente sai ofendido.
união, às vezes, que a gente sai machucado, mas também é na própria união que a gente sai curado. Amém. A gente não é curado se isolando, a gente é curado convivendo. E mesmo estando exposto, vulnerável. Lá em 1 Coríntios fala que o amor suporta, o amor é suportador. Ou seja, ele vai precisar estar vulnerável muitas vezes a algumas machucaduras. Isso faz parte do amor. Assim como Jesus ficou vulnerável lá na cruz por amor. E nós também. Então a igreja é um lugar, é um hospital. É um hospital onde você vem como você está. Eu não conheço ninguém que chega na frente do médico, vai lá no PA, né? Quando o pastor Alex trabalhava lá, ficava lá esperando horas e horas, senta na frente do médico, o médico fala: o que você tem? Nada, eu só vim aqui conversar. Ninguém faz isso. Todo mundo vai para o médico porque tem uma situação para resolver, porque está com alguma enfermidade. Amém? Amém? E quando vem diante do Senhor também não é diferente. Então, aqui é o lugar da tua cura. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje você veio para ser curada aqui neste lugar. Amém? E o que vai te curar? A convivência, a união com os irmãos e abrir o coração para Deus falar com você nessa noite. Amém? E no final de tudo, através do sacerdote que estava sendo representado o Arão, né? Por isso que nós temos um corpo de liderança aqui para receber algo do céu e poder transpassar para vocês. E no final, o Senhor então vai conceder bênção da vida para sempre. A bênção que o Senhor ordena está na comunhão, está na união dos irmãos. E a gente só é igreja quando a gente está junto. Amém? Amém? Como é importante a igreja na nossa vida, porque ela é esse ambiente de cura dentro da nossa casa. E se você sair daqui hoje curado, eu tenho certeza que lá dentro da sua casa você também vai trazer cura para aquele lugar. Amém? Amém? Então vamos ficar de pé. Hoje é o dia de você louvar o Senhor. Estava vendo ali com a pastora Marcela. Hoje ela vai sacudir esse lugar com os louvores. Tu vai sair daqui dançando, cantando o hino da alegria, da vitória. Amém? Amém? E você não vai deixar a tristeza, o desânimo te parar. Amém? Porque o Deus não está morto, Ele está vivo e Ele vive dentro de você. E hoje Ele vem para te trazer cura. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Então feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, pela igreja. Obrigada, Senhor, pela união, pelos irmãos. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor fique à vontade aqui neste lugar. Fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos. Em nome de Jesus, e o teu Espírito Santo ministrando a vida de cada um que está aqui. Vem nos curando, vem nos libertando, vem nos ministrando. Em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo. E as palmas são para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, amém? A presença do Senhor está aqui neste lugar. E diz a palavra do Senhor que onde está o Espírito de Deus, aí que tem vida. Ai, que triste. Onde está o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Liberdade. A gente é livre. Amém? Quantos aqui são livres? Amém. Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Amém. Quantos têm Jesus no seu coração? Amém. No momento que você acredita no Senhor, o Senhor já está com você. E eu queria falar um pouquinho, só rapidinho assim, para dar uma introdução a que a gente vai fazer agora. É que no Antigo Testamento, quando o povo de Deus saía para a guerra, ele saía naquele fervor, sabe? Aquela autoridade de Deus, aquele poder de Deus. Ele saía com a cabeça levantada. E onde estava
Na guerra você vai com arma na mão, escudo levantado. Você vai contra o inimigo da tua alma. Você vai contra o inimigo da tua vida. Aquele que quer destruir teu casamento. Aquele que entra todos os dias com briga dentro do teu carro, dentro do teu lar, na tua economia. Você tem que levantar escudo da fé. face quando você reage aos pensamentos que ele colocou. Entendeu? E quando você alaba o
Glória a Deus. Aleluia. Thank
E eu declaro sobre a minha vida e sobre a tua vida que a sangue de Jesus Cristo, que foi derramada na cruz do Calvário para nós, está sobre você agora, trazendo liberdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Fecha teus olhinhos, levanta tuas mãos. Adora teu Deus, que Ele tem liberdade para você. Você não precisa de ninguém te impor, não. É só acreditar
Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Queridos, boa noite a todos. A paz, amém? Amém. Olha, obrigado. Vamos lá, que eu acho que era falta de luz. Boa noite a todos. Boa noite. Não, dona Célia. Não é falta de luz, não. Acho que é falta de janta. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, né? Queridos, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Depois de 2 dias que nós tivemos cultuando ao Senhor no Milagre Oeste. Glória a Deus. Você que foi, Deus, saiu lá abençoado. Deus realmente vai continuar te abençoando. Amém. Foi um momento poderoso. E você que não foi, o próximo ano vai. Vai, porque Deus fez grandes coisas lá. Deus alinhou a nossa visão e nos permitiu agora sair para conquistar. Amém. Você acredita nisso? Amém. Amém. Só um recado antes de eu entrar na oferta, antes que eu acabe esquecendo. Dia 17 de novembro, uma segunda-feira, certo? Estará conosco aqui o pastor José Belo. Amém? Quem viu ontem ele pregando lá na Antiga, dia 17 ele estará aqui conosco aqui, tá? Na segunda. É um dia que a gente não costuma ter culto, mas para receber uma palavra profética vindo da parte de Deus. Acreditamos que Deus separou esse dia para a gente. A gente vai trazer ele. Por que a gente acredita? Ele é um homem com muita agenda. Viaja o mundo inteiro ministrando. E quando a gente entrou em contato com ele, porque a gente já tinha feito aniversário em agosto, não tinha como trazer ele, que é você estava em Portugal. E a gente conversou, pastor, quando o senhor está disponível? Olha, eu só tenho dia 17. Falei, então, antes de Deus, separa para a gente. Amém. A nossa voz, ela fez o meio do caminho, separou para a gente. Então, dia 17 está aqui, amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio 28. Amém? Nós temos hoje aqui alguns visitantes e eu gostaria de, eu já conheço, mas eu gostaria que vocês também conhecessem, começando pela nora da Meia. Qual é o seu nome? Dana. O convidado da Alicia. Quando? O seu Bia. É a Beatriz. A Bia eu conheço, que eu trabalhei com ela na Havan. Trabalhei com a Bia. E a poderosa neta da Nélia. Amém. Que está ali. E aquela menina, ela gosta de louvor de palavra. Amém. Amém? Amém. E está no caminho certo. Amém. Sem mais, né? Uhum. Diz assim. Deuteronômio 28. Desculpa. Diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo ele seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Amém? Amém. E você vai dizer para mim assim, mas pastor, tu já ministrou essa palavra aqui? Já. Mas eu acredito na
Eu acredito na lei da repetição, porque ela tem um poder muito forte. Eu acredito também que a gente, de vez em quando, a gente esquece daquilo que foi ministrado. Um exemplo foi quando eu ministrei no domingo retrasado. Eu perguntei qual foi a última palavra que eu ministrei, e ninguém lembrava. Aí, de propósito, eu repeti a palavra. Por quê? Porque são práticas que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Se fosse uma palavra para te abençoar, eu não ia repeti-la, porque automaticamente eu ia ter outra. Mas são palavras de práticas diárias que eu e você precisamos ter. Se eu e você esquecermos das práticas diárias, aí a nossa vida complica. E aqui é algo que a gente precisa ter diariamente. Se fielmente eu ouvir a voz do Senhor, porque o nosso desejo é o desejo de ser próspero, é o desejo de ser exaltado, é o desejo de ser grande. E se você no mínimo falar para mim, eu não quero, eu vou pedir para você no final do culto vir até mim que eu vou orar por você. E se for preciso, eu vou marcar alguns dias para te atender, para te ouvir, porque você foi feito filho de Deus, foi filho de Cristo. E tudo que Deus fez é para crescer. Tudo que Deus fez cresce. E isso está dentro de mim, dentro de você. Queremos sempre algo maior. Se você entra numa empresa, você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem. Vai querer um carro maior. Se você recebe 1.000, daqui a pouquinho você vai almejar os 2.000. Mas os 2.000 já não vai ser mais bom. Você vai querer 4.000. Com 4.000 você vai ver que você pode alcançar o 8. No 8, 16, no 16, 32. Porque isso é normal do ser humano. Não é errado, você não está errado. Você está certo. Mas no meio de tudo isso, existe algo que eu e você precisamos aprender, que é ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não adianta eu querer conquistar o mundo com a força do meu braço. Eu já disse aqui e volto a repetir. Se eu conquistar o mundo com a força do meu braço, meu problema vai aumentar. Porque o problema de quem ganha 10.000 é bem menor de quem ganha 1 milhão. Se eu perguntar quem quer 1 milhão, todo mundo vai falar eu. Mas você também, você não quer 1 milhão. Você quer a vida que aquele 1 milhão te proporciona. Porque se você soubesse o problema que aquele 1 milhão te traz, você ia falar, eu não quero 1 milhão. Porque se você ganha 1 milhão por mês, automaticamente seus, quem é mãe, o pai, seus filhos viram alvos. É um alvo que seu filho tem nas costas. Você não sabe se seu filho está sendo seguido, se daí você já paga com segurança. Então é um problema. Mas você quer que o benefício de 1 milhão te traz. Eu posso dizer com propriedade. Eu tentei ser jogador de futebol e estava indo bem, até um empresário. Quem é mais antigo, como o seu Cláudio, você acompanha futebol, não sei se o seu Américo acompanha futebol, mas o Ordilei, lateral esquerdo da Ponte Preta, era o meu empresário. E assim, eu tinha uma gana de ser jogador, uma gana. Mas eu não queria ser jogador, eu queria ser o que aquele privilégio que o jogador tinha. Mas quando eu tive que dormir num colchão, numa cama de pedra, às vezes com uma rede em cima, eu falei, não, o jogador não passa por isso. Não, na verdade passa. Aí eu tive que conversar com alguns amigos que me levaram profissional naquela época. Eles falaram, tinha um dia que a gente nem tinha o que comer. E se eu te falo isso, você já fala assim, não, isso está... Não é. Você fala, não, também não vou. É a mesma coisa de quem quer ganhar 1 milhão.
sacrifícios que eu e você não estamos dispostos a fazer. Mas eu não estou aqui para falar de dinheiro. Eu só entrei nesse âmbito porque eu quero tirar isso do seu coração. Eu quero que você seja exaltado, mas de uma maneira correta. Eu quero que você cresça de uma maneira certa. E a Bíblia diz que a maneira certa é ouvir a voz do Senhor teu Deus. E agora eu te pergunto, como é que está a sua vida diante de Deus? Você anda ouvindo o que Ele está falando no seu coração? Ou você anda fazendo aquilo que está no seu coração sem consultar? Ou você é aquele que faz plano e diz assim: Senhor, abençoa meus planos, amém. Nada contra. Mas se você ouve a voz do Senhor, meu Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe se você está pronto para receber aquilo ou não. Eu vou usar bastante testemunho agora. Já disse a um senhor, aos 16 anos de idade, Deus falou para ele largar tudo. E ele disse assim: não vou largar. Deus queria que ele largasse tudo, virar pregador. Ele falou: não vou. Eu quero ser empresário. E ele virou um empresário muito grande no Brasil. Grande no Brasil. Aos 60 anos de idade, ele chegou no pé da sua cama, no seu quarto enorme, sentou no pé da cama e disse assim: ó Senhor, se eu pudesse voltar com 16 anos de idade, eu largaria tudo. Porque hoje eu sou rico, sou empresário e eu mando nos negócios no Brasil, mas não sou feliz. E Deus falou com ele e disse assim: ainda tem como você voltar, mas no mundo, no negócio, você manda. No meu reino, quem manda sou eu. Ele largou tudo e começou a dirigir um caminhão com porcos. E hoje ele é feliz. Hoje eu não sei se ele está vivo, mas na época ele era feliz. E eu e você precisamos aprender o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, porque Ele sabe. Eu conheci um grande cantor do mundo gospel. Tive o prazer de ele ministrar e dar o testemunho dele. Ele falou que ele também foi um grande cantor mundano, cantou música secular, gravou a música dele, e ele se converteu. Ele chegou na igreja achando que ia ser o brilho de tudo. E ele tocava, cantava. E ele chegou para o pastor: eu quero tocar, eu quero cantar. Aí o pastor orou, Deus falou para o pastor. Aí ele: amém. Ele falou: vou subir. E Deus falou assim para o pastor: manda ele por baixo. Aí você me pergunta: mas por que por baixo? Na banda você reparou no baixista? Você nem repara no baixista disso. E Deus falou: no palco ele brilhava, mas agora que ele está no meu altar, eu tenho que brilhar. Ele vai começar lá no baixo. E ele foi bem humilde. Deus exaltou ele tanto que você hoje canta a música dele e nem sabe. Porque ele ouviu a voz do Senhor teu Deus. E hoje eu e você cantamos música que ele compõe e a gente não sabe. Porque ele não faz nem questão das músicas dele aparecer com o nome dele. Ele faz, escreve e entrega para os outros gravarem. O que eu quero dizer com isso? O Senhor, teu Deus, quer te exaltar, Ele sabe o que é melhor para você. Amém. Como um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Se a sua filha te pedir uma faca para cortar carne, tu dá para ela? Por quê? Você sabe, mesmo se ela falar que ela sabe cortar.
Porque você sabe o que é melhor para ela, não é? Amém. E Deus é a mesma coisa. Você pode ter muitos planos, não que Ele não vai te dar. Talvez não seja o tempo. E se Ele te der, Ele te perde. Se Ele te dá, você abandona Ele. Talvez aquilo que você tanto quer. Não, você que a gente deveria aprender a ouvir de Deus. Ou talvez aquilo que eu tanto quero está num sim que eu deveria obedecer a Cristo. A exaltação que eu e você tanto queremos está em ouvir a voz de Deus. Porque nós não fomos feitos para correr atrás de bênçãos. As bênçãos foram feitas para correr atrás da gente. Diz o verso 2 de Deuteronômio 28. Se nós obedecemos, essas bênçãos correrão e nos alcançarão. Então você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Você não precisa se preocupar se aquela bênção vai chegar. Você precisa se preocupar em ser obediente. Você precisa se preocupar em obedecer aos mandamentos. Você precisa se preocupar em entregar o seu caminho ao Senhor e o restante quem faz é Ele. Você precisa se preocupar com a sua vida com Deus. Porque o futuro te preocupa, mas eu vou te dar uma boa notícia. Salmo 139 diz que ele já esteve lá no fim do seu futuro e viu que ficou tudo bem. E você me pergunta como? Porque antes de você nascer, Salmo 139 diz que ele escreveu um livro ao seu respeito. Se escreveu um livro ao seu respeito, ele diz que ele sabe cada passo da sua vida. Amém. E se alguém já sabe cada passo da sua vida, por que não confiar nele e obedecer? Então a segredo está em obedecer. E nesse momento estamos aqui na parte do dízimo da oferta. E talvez você vira para mim e fala assim, mas não, o dízimo ele é um mandamento. E eu e você precisamos aprender a obedecer, amém? Amém. Queridos, separa o seu dízimo, o seu altar, o seu oferta, traga dentro do altar. Amém. Oramos, agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela chance de dizimar e ofertar. Deus, aqui está a semente e o dízimo dos seus. Abre a janela dos céus, meu Pai, e derrama tal bênção, meu Pai, que nós não conseguiremos segurar nos nossos colos. E declaramos, meu Pai, que o melhor da terra irá sobre nossas vidas. Portas serão se abrir de uma forma tão grande que iremos ficar surpresos e louvaremos o seu nome. Seu nome será glorificado, meu Pai, num aumento de salário, num emprego novo, Pai, num contrato novo para esse empresário. Seu nome será exaltado, meu Pai, nas conexões que o Senhor vai trazer e acrescentar sobre nós. Engrandece seu nome e repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo devorador, espírito que atua, meu Pai, nas finanças, seja repreendido na autoridade que é sobre o nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
abençoe. Amém. Como bem apresentou o pastor Alex, meu nome é pastor Carlos. Meu nome é Carlos, sou pastor. Não sei se por um erro de documentação dos céus, mas Deus tem nos escolhido para uma missão hoje. Amém? Antes de pregar, quero colocar um alicerce. E é que quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que nos criou e que nos permite estar aqui. Tanto eu quanto vocês. Amém? Estamos aqui porque o Espírito Santo nos convocou. Tudo o que aconteceu no seu dia hoje te conduziu a este momento. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui por especulação, não estamos aqui porque sim. Estamos aqui porque Deus nos trouxe. E se Deus nos trouxe, é porque tem algo para nós hoje. Amém? Em segundo lugar, quero agradecer a minha esposa, Clara, a Marcela, que estão aqui, minha família, sempre gratos a eles. E agradecer aos nossos apóstolos, Antônio e Suzana. Estamos debaixo dessa unção, estamos debaixo dessa cobertura, os pastores da casa, nós, todos os que ministramos, e temos o privilégio de ministrar tanto nesse altar, quanto nas outras congregações, quanto na sede. Reconhecemos que estamos debaixo de um manto apostólico e que estamos debaixo de uma unção, que são nossos apóstolos, Antônio e Suzana. Amém? Amém. Agora sim, muito obrigado. Falando isso, antes de pregar, eu quero que você pense comigo aqui, por favor, presta atenção, pensa comigo no seguinte: são 3 horas da madrugada e eu estou passando de frente da sua casa. Você está totalmente dormindo. Está você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, a sua família toda, aqueles que mais você ama, estão totalmente dormindo, 3 horas da madrugada, e eu estou passando. De repente eu percebo que o fogo começa a pegar em tua casa. Eu avisto uma pequena chama e eu vejo que essa chama começa a crescer e começa a queimar as paredes, está subindo para o teto, e eu vejo que se eu não te acordar, se eu não chegar, bater na tua porta e te chacoalhar, você morrerá tanto queimado como sufocado pelo fogo, pela fumaça. Mas eu penso assim: puxa vida, 3 horas da madrugada, eu não vou acordar ele? Ele vai achar que eu sou muito chato? Ele vai se ofender comigo e vai dizer: cara, você vai me acordar essas horas? Então eu vendo que você vai morrer, vendo que a tua vida está em perigo, mas para não te ofender, para não te incomodar, decido continuar a minha viagem. Agora todo mundo morreu naquela casa. Pergunto: o que tu vai pensar de mim? Que eu sou um cara legal para não te atrapalhar 3 horas da manhã? Ou que eu sou um desgraçado que podia te socorrer e te salvar, mas decidi ir embora? Com certeza tu pensou na segunda opção. Não é verdade? Sim. Agora eu vou dizer: a tua casa está pegando fogo. Tudo está ruim, tudo está difícil. Sem Cristo tu está indo direto para o inferno. Sem Cristo teu futuro é a condenação eterna. A Bíblia diz que todos pecamos e que estamos afastados da glória de Deus. E que todos somos pecadores, não existe justo nem sequer um. E que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz que o presente de Deus, o dom de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo. A Bíblia diz que por um só homem, Adão, o pecado entrou ao mundo, e o pecado passou a todos os homens, e com ele entrou a morte e a condenação eterna. Mas também diz que por um homem, Jesus, veio a vida eterna. E a Bíblia diz: justificados, pois pela fé, temos paz para com Deus. Sem Cristo, estamos em guerra com Deus. Com Cristo, temos paz para com Deus. Amém. Se aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o céu é nossa nova morada. Mas se decidimos voluntariamente rejeitá-lo, o inferno é a nossa futura morada. E a Bíblia diz que se cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus levantou ele dos mortos, então somos salvos e temos a vida eterna. Porque com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa para a justiça. Tem a notícia: te avisei, a casa está pegando fogo, a decisão é tua. Fecha teus olhos, todo mundo, por gentileza, todo mundo que tiver olhos, fecha. Se tem alguém aqui nessa noite, antes de continuar a minha pregação, que nunca entregou a sua vida para Jesus, talvez está na igreja, talvez já visitou a igreja, talvez até se diz cristão, mas nunca confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e nessa noite quer entregar a Ele o seu coração,
Quer escapar da condenação eterna, quer escapar desse fogo que está consumindo a tua vida e a tua casa, e decide hoje voluntariamente entregar o coração a Jesus, e diz: já não quero mais esta vida, já não quero continuar mais carregando este fardo que pesa, que pesa, que pesa. A partir de hoje eu quero entregar ao Senhor Jesus a minha vida, e quero fazer dele o meu Senhor e Salvador. Todo mundo está de olhos fechados, e tu decide hoje seguir a Jesus. Eu te convido, levanta a tua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alguém mais? Levanta a tua mão. Levanta, se tu quer Jesus, levanta a tua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem alguém mais? Deus te abençoe. Agora todo mundo aquele que levantou a mão, ora comigo. E toda a igreja ajuda a orar, por favor. É muito sério. A eternidade está em jogo. E toda a igreja ora para ajudar. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador. E que o meu pecado me condena a uma eternidade sem ti. Mas hoje eu reconheço que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra, morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Faço um pacto contigo, te entrego a minha vida por completo. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu sou do Senhor. Me enche com teu Espírito Santo e me ajuda a permanecer firme na tua igreja, na tua presença, na tua palavra, até os últimos dias da minha vida. Obrigado, Senhor. Amém. Quem fez essa oração por primeira vez? Quem fez essa oração por primeira vez e levantou a mão, fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Por que a gente faz isso? Porque a gente vem na igreja, a gente está, e o diabo sabe disso. Mas enquanto não há uma confissão dos nossos lábios, quando não nós confessamos para o mundo espiritual que Jesus é nosso Senhor, nada acontece. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Cada um sabe o seu coração. Amém. Amém? Agora sim, vamos pegar. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu me converti com 16 anos de idade, fui para a igreja pela primeira vez, fiquei muito tempo lá, e até que um dia veio um pastor de visita e fez esse apelo, e eu passei, e aceitei. Eu já estava na igreja, né? Mas nunca me ensinaram isso. Então, aqui os pastores ensinam, claro que sim, isso, mas Deus sabe por que os irmãos hoje fizeram pela primeira vez essa oração, né? Eles já são da casa, claro que sim. Marcos capítulo 5, achou? Vamos ver lá. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele, quem? Jesus, do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não é o homem falando, é o demônio falando. Porque ele dizia, Jesus dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Agora ele falou com o homem. E ele respondeu, com o demônio. E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e
todos aqueles demônios interrogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Amém? Jesus, Marcos fala de um, acho que Lucas fala de dois, homens endemoniados. E aqui a palavra começa falando que essas pessoas estavam muito, esses demônios estavam muito violentos. A palavra violento aqui é a palavra ferozes, ok? No original grego fala de alguém que estava muito feroz. Somente em duas passagens da Bíblia usa esta palavra, a Bíblia original, que é aqui, e quando Paulo fala para Timóteo, nos últimos tempos haverão homens, e aí dá uma lista do caráter dos homens nos últimos tempos. Então, está falando aqui que também nesse tempo tem pessoas como ele, como este homem, que estão totalmente destruídos por dentro. E este homem era tão feroz, tão violento, o demônio dentro dele, que tudo que tratavam de prender ele rompia. Ele andava penado pela rua, ele estava atormentando as pessoas no caminho. Então não só ele, senão que toda a cidade estava presa por aquele demônio, porque ele estava no caminho. Aqui a palavra caminho é a palavra rodos, que significa literalmente rua ou caminho. Era uma pessoa endemoniada que andava penado, que andava nu e que atormentava as pessoas que passavam pela rua. E todos estavam atemorizados, porque Gadara era uma cidade muito grande. Era uma cidade de comerciantes, todos os comerciantes tinham que entrar e sair por aquela rua. Não existia tantas pistas nem tantas avenidas como hoje. Havia uma rua principal, mas Satanás tinha tomado aquela cidade, tinha tomado aquela rua por causa de um homem que estava totalmente endemoniado. E Jesus estava vindo para trazer liberdade para aquele homem. Jesus estava vindo para mudar aquela vida e porém mudar toda aquela cidade. Ok? Não é isso que eu quero pregar no capítulo anterior, mas primeiro dou uma introdução do que vai acontecer e o porquê vai acontecer o que vamos falar agora. No capítulo 4 de Marcos, e o versículo 35, se você me acompanha, diz assim: ou seja, antes de Jesus mudar a vida, transformar uma cidade, ele vai enfrentar uma tempestade. Como você e eu enfrentamos às vezes antes que o milagre aconteça. Antes que uma bênção aconteça, todos enfrentamos uma tempestade, todos enfrentamos certas lutas e não entendemos o porquê. Mas hoje vamos juntos tratar de entender, ou tentar entender com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Marcos 4,35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, alguma versão diz um travesseiro. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento. Está falando de um temporal de vento, não havia chuva, era só um forte vento, uma grande tempestade de vento, vento sem chuva, era só vento que começava a soltar, a bater contra o barco. E diz que se levantou. Se levantou aqui é a palavra do grego original ginomai. Ginomai significa algo que acontece de repente, do nada. Tu não está esperando que aconteça, tu não está programado para que aconteça, tu não está sequer projetado para aquilo, mas de repente acontece. É algo que acontece de repente, do nada, e te pega com a guarda abaixo. Você não está prevenido, você não está esperto, você está totalmente distraído, porque você não está esperando que acontece e de repente acontece. Os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Tiago, Pedro, João, André eram espertos na pesca, espertos em pescaria, sabiam como o mar se movimentava, sabiam se dava para navegar ou não. Então eles sabiam que aquele dia podiam entrar no mar, podiam embarcar para o outro lado. Mas se eles vissem que as nuvens andavam em volta, que o temporal ia vir, não
iam subir no barco e iam entrar no mar. Eram pescadores espertos, experientes. Mas eles entraram igual. Por quê? Porque o tempo não estava para chuva. Porque estava tudo bom, estava tudo lindo já, estava tudo calma. Então diz que de repente se levanta o vento. Não é chuva, é um vento. Só um vento, uma tempestade de vento que começa a bater. Começa a bater. De repente tu não está esperando e a enfermidade entra como um troiano e se instala na tua casa. De repente nos lugares onde tinha que ter iogurte e leite para as crianças, agora tem remédio. De repente tu não está esperando em uma dívida se instala na tua conta. De repente tu não está esperando em uma briga entra no casamento. De repente tu não está esperando e a morte leva um ser querido. É algo que tu não está esperando. É algo que tu não está preparado. É algo que tu não está ciente de que vai acontecer. Mas de repente chega uma notícia de que a empresa fechou e você foi demitido. De repente muda o governo e as coisas começam a mudar. É algo que acontece, de repente tu não está esperando. A maioria de nós aqui, em algum momento aconteceu de repente em nossa vida. Não esperávamos que esse ser querido partisse tão cedo. Não esperávamos que essa promessa de amor se rompesse de um dia para o outro. De repente, o marido chega e fala, eu quero o divórcio, a esposa fala, eu gosto de outro. Tu não sabe, tu não está esperando. Para ti a promessa é para toda a vida, mas de repente acontece. E um dos dois vai embora da casa. Tu não está esperando, é isso que acontece aqui. Eles não estavam esperando. Eles tinham se projetado chegar do outro lado. Havia alguém do outro lado que estava necessitando, mas de repente um vento se levanta. Um vento sem chuva e começa a bater na barca deles. Que não vai, de repente, e diz assim, e a tempestade era grande. A palavra grande é a palavra grega megalei, que significa muito grande, enorme. Não era um ventinho que assopra. Não era uma pequena onda, era algo muito grande. E Galileia, o mar da Galileia é chamado de mar, mas na verdade é um lago. Ele não é um mar como que nós conhecemos, o oceano aqui de Barra Velha. É um lago, um pequeno lago. As ondas não são tão grandes, as ondas não são para fazer surf. Mas aqui diz que as ondas eram megalei, eram grandes, eram enormes. Que os próprios discípulos disseram mais para frente, Senhor, nós estamos para perecer, o barco vai afundar, Senhor. Porque as ondas eram muito grandes, era algo que não estavam acostumados. Todo problema quando entra em nossa vida e não estamos esperando, ele é enorme demais. E essa dívida parece grande. E essa conta que apareceu do nada. E esse funcionário da prefeitura que chega de repente, corta a força, corta a água. Algo que acontece de repente, tu não está esperando. Pode ser no emocional, pode ser no financeiro, pode ser na saúde. Ninguém espera a morte de um filho. De fato não tem nome perder um filho, sabia? Quem perde um pai fica órfão. Quem perde uma esposa, o esposo fica viúvo. Mas quem perde um filho não tem nome. De tão doloroso que é. E ninguém espera. A lei da vida é que os filhos enterrem os pais, não o pai. Em vez de beijar uma bochecha quente, tem que beijar uma testa fria. Ninguém espera. Mas acontece de repente, e isso faz com que o teu mundo e o meu mundo caia a pedaços. Foi o que aconteceu com eles. De repente, eles pegam a lei, de repente é algo muito grande. E diz que as ondas batiam no barco. A palavra ondas aqui, pastor Alex, é a palavra epibalo. Epibalo significa jogar pedra com as mãos por cima. Eu falo essas palavras para nós entender o que está acontecendo. Epibalo significa, no grego, jogar pedras por cima. E nunca esta palavra epibalo, que é a palavra ondas, se usa para descrever uma ação da natureza. Nunca ela é usada no original para descrever uma ação da natureza. Sim, ela é usada para descrever uma atividade humana ou espiritual. Que está dizendo, não era a natureza que levantou a tempestade. Não era coisa da natureza, não era coisa do mar. Havia um algo espiritual por detrás daquilo. Detrás de toda a tormenta que tu enfrenta, de toda a tempestade que tu enfrenta. E que muitas vezes a gente culpa a esposa, ou culpa o esposo, ou culpa isto, ou culpa aquilo, ou se culpa o mesmo a gente mesma. Sempre há um ente espiritual por trás. Está entendendo? Nunca se usa para descrever
uma ação meramente da natureza, senão uma ação humana, ou então no caso espiritual. Epibalo tinha um ser espiritual que estava literalmente jogando as ondas do mar, jogando água, jogando aquele vento, produzindo aquela tempestade. Por quê? Porque lá na frente tinha uma pessoa que precisava de libertação. Mas Satanás queria acabar com a vida tanto do Messias quanto dos discípulos que estavam com ele. Quando tu está caminho a um propósito, quando tu está caminho a um algo, tu tem algo projetado no teu coração, seja no ministério, na vida, na família, no profissional, sempre Satanás vendo que lá na frente, não entendendo o futuro, não sabendo o que vai acontecer, porque ele não é como Deus onisciente, não sabe todas as coisas, mas percebendo que o Deus que está contigo é poderoso e que os pensamentos de Deus são bons, são muito maiores que os teus, ele vai levantar uma tempestade. E se não conseguir ceifar a nossa vida, vai tentar ceifar nossos sonhos, ceifar nossas forças. E vamos caminhar como zumbi, como mortos-vivos, sem sonho, sem esperança. Não morremos, estamos vivos fisicamente, mas a maioria que enfrenta uma tempestade sente que por dentro já suas forças morreram, os seus sonhos morreram. E era o que ele queria fazer com Jesus, queria ceifar a vida de Jesus. Epibalo. Mas disse que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Travesseiro aqui descreve um tipo de almofada pequena, bem pequena. Não era um travesseiro para encostar a cabeça, era uma almofada, um travesseiro. E a única maneira de Jesus poder dormir sobre ela era dormir em forma fetal. Sabe o que é em forma fetal? Quando o bebê está na barriga da mãe, bonitinho. Então Jesus estava dormindo nesse meio em cima daquela almofada, estava dormindo, o que indica que ele estava em paz, tranquilo. E quando todo mundo estava desesperado, ele estava tranquilo. Por quê? Porque era o Messias. Ele não veio para morrer afogado, veio para morrer na cruz. Não estava escrito em Isaías que o Messias ia morrer afogado e de repente já levou no mar e morreu afogado o Messias, no jornal de Gadara no outro dia. Já pensou no jornal, no Facebook do povo de Gadara? Encontraram o corpo de Jesus morto à beira do mar. Aparentemente uma tempestade afundou o barco. Mas diz que Jesus sabia e que Jesus tinha tanta paz que ele estava dormindo como um bebê, tranquilo. Diz que chegaram os seus discípulos para despertá-lo. E aqui a palavra diz assim no versículo 38, perdão. Ele estava dormindo na palpa numa almofada e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, despertaram-lhe. Aqui a palavra despertaram-lhe indica quando alguém ressuscita o morto. Quando tu quer ressuscitar o morto, tu quer acordar alguém que parece que está morto, ou quando o perigo está ali, tu não chega. Fulano, acorda. Ei, filho, acorda. Como tu chega? Ei, acorda! Assim falaram para Jesus. Pedro não chegou como os filmes de Hollywood, né? Que romantizam tudo. Jesus, cabelo comprido, loiro, cheio de acondicionador, bonitão, olho verde. Pedro, tudo musculoso, pescador, usava lentes. Esse é Hollywood. Diz que aqui chegaram e gritaram: Ei, acorda, mestre! Você não está vendo o cara que não está para morrer? Essa era a conversa deles. Estavam desesperados. Estavam para morrer. Eles não tinham fé naquele momento, eles tinham era medo. E diz que acordaram ele e diziam: Mestre, em Lucas diz: Mestre, mestre, 2 vezes. Mateus diz: Senhor. Gritaram com Jesus. Estavam totalmente desesperados. Como tu reages quando está com problemas? Como tu e eu reagimos quando sentimos que o barco está afundando? Como nós clamamos? E Jesus disse que acordou. Eles diziam repetidamente: Acorda, acorda, repetidamente: Acorda, acorda, até que Jesus acordou. E quando Jesus acorda, antes de Jesus acordar, os 3 livros que mencionam essa história, Mateus, Marcos e Lucas, contam a mesma história, mas os 3 usam uma palavra diferente para chamar Jesus. Mateus diz: Senhor, acorda. Marcos, que está olhando, diz: Mestre, acorda. E Lucas diz: Mestre, mestre, acorda. As 3 palavras
os 3 livros, não está errado um no outro, é o Espírito Santo que permitiu isso para que entendamos que é uma sequência uma de outra. Senhor, em Mateus, é a palavra Kyrios, que significa aquele soberano que está sempre no controle. Kyrios, o Kyrios é soberano que está sempre no controle. Vieram o Senhor que está sempre no controle de tudo. Pode fazer que esta tempestade acalme? Em Marcos estamos lendo a palavra Rabi, professor, aquele que te ensina uma lição, ok? Aquele que te ensina uma lição. Toda tempestade nos ensina uma lição quando saímos dela, sim ou não? Quando saímos da tempestade, da prova, da luta, a gente diz, puxa vida, eu aprendi isso. Mas também a palavra de Lucas, mas a palavra aqui em Marcos é a palavra mestre, que literalmente significa alguém que é a palavra epitastes, que é alguém que está em cima do pedestal, pronto para ensinar agora. Kyrios é o Senhor que está no controle de tudo. Mas tem momentos que tu não precisa fazer uma oração ao Kyrios que está no controle de tudo. Tem momentos que tu precisa de uma urgência agora. Tem momentos que tu não precisa falar ao mestre, ao rabino, que te ensina uma lição. Aqui eles estão clamando ao Deus, a Jesus como mestre, aquele que está pronto para ensinar agora. Ou seja, Senhor, nós sabemos que tu sabe tudo, que está no controle de tudo. Tem momentos que tu diz, Senhor, depois que passar essa prova eu vou aprender a lição, mas agora me tira dela agora. Me tira dela agora. Depois eu aprendo a lição. Depois eu sento e escrevo. Mas tem momentos, amado, quando é vida ou morte. Quando tu tem um filho nos braços que está engasgado, ou que está, tu não vai conseguir chegar no hospital, tu não vai. Senhor, que lição? Senhor, que lição eu vou aprender aqui? Se ele morrer, eu vou entender que eu dependo só do Senhor. Mas se ele viver, eu vou entender. Não, tu quer agora um milagre. Tem momentos que é agora, que o orgulho já venceu, que as contas já estão no vermelho. Tem momentos que tu está, é agora o milagre do meu casamento, porque, ou é agora ou acaba tudo. Tem momentos que a solução tu quer agora, sim ou não? Mas tem uma lição nisso aqui, vamos chegar lá. Então eles disseram, Senhor, nós estamos orando agora, Senhor. E com esse coração, com essa euforia, é que eles despertam Jesus. Eles acordam Jesus. Agora Jesus acorda. E diz que Jesus, o primeiro que Jesus faz, no versículo 39, e ele, despertando, olha o que ele faz, repreendeu o vento. Não era uma onda que estava combatendo? As ondas estavam combatendo, mas ele não repreendeu o mar, repreendeu o vento. Lembra? Epibalo tinha alguém por detrás. Detrás de toda circunstância negativa em tua vida e minha vida, tem alguém responsável, chamado Satanás, o diabo. E Jesus que faz? Repreendeu o vento. Jesus não lidou com a circunstância. Jesus lidou com a entidade espiritual responsável pela circunstância. Jesus não lidou com as ondas, lidou com o vento que estava sendo produzido por um espírito que queria matá-lo. E a palavra aqui, repreendeu, significa o seguinte: a palavra aqui, repreendeu, significa amordaçar. É uma palavra, para entender, significa o seguinte: insultar a pessoa, denegrir a pessoa, ao ponto que ela seja humilhada. É isso que Jesus fez com Satanás. Não falou, ô Satanás, deixa em paz, sai fora. Não, Jesus denegriu ele, falou, insultou, ao ponto que se humilhou e se rendeu. Com Satanás não existe parceria. Com o mundo das trevas não existe, por favor, sai daqui. Dentro da igreja, pastores, há momentos em que não existe, existe um momento de tolerância zero, né? Ou seja, há coisas que não podemos aturar. Um deles é o pecado, o espírito da rebelião e da divisão. São coisas que não podemos negociar. Ô irmãzinha, por favor, fica um tempo mais. Ô irmãzinha, eu te amo. Ô irmãzinha, tu se corrige. Porque se não se corrigir, vai crescer e quando for embora vai levar 10 ou 20 junto com ela.
ou com ele. Porque também existe homens fofoqueiros, não existe? Somos homens, mas existe. E pior ainda, não é? O homem parece que é pior ainda. Então tem coisas que não podemos adorar, e Jesus não podia tolerar ou atorar aquilo. Oh, Satanás, me deixa, vamos negociar. Não, diz que ele se levantou e denegriu de tal forma, significa o seguinte, denegrir o caráter, falar mal, ou seja, de tal forma que essa pessoa se sinta humilhada e se renda. Foi o que o vento fez. O vento, o Satanás atrás do vento, se rendeu. Então agora Jesus sim vai falar com a circunstância. Agora sim Jesus vai falar com a circunstância. E diz, ele falou para uma tempestade, versículo 39, repreendeu o vento, sai fora, denegriu, falou mal, insultou, se rendeu e foi fora. E agora ele olha para as ondas e diz, cala-te, aquieta-te. Essa palavra aquieta-te, o cala-te, ela não tem uma tradução literal. É uma palavra que não pode ser traduzida literalmente. Ou seja, não há uma palavra no português, ou no espanhol, ou no inglês, onde possa se traduzir ela literalmente. Traduziram como aquieta-te, mas para entender, a palavra aqui se traduz assim. Jesus repreendeu o vento. A causa da briga na tua casa não é o teu esposo ou a tua esposa. Há um espírito por detrás. A causa da rebeldia dos teus filhos não são teus filhos que são rebeldes. Há um espírito por detrás. A causa dos problemas financeiros, há um espírito por detrás. Muitas vezes, eu estou falando das coisas que acontecem de repente. Quando a gente vai financeiramente não está dando certo, não está, parece que não vai. O primeiro que nós fazemos cristão é o quê? Procurar brechas. Sim ou não? Uma vez que cortou todas as brechas, mas eu estou dizimando. Eu estou ofertando, eu estou cumprindo os pactos, eu estou orando, eu estou levando a vida de santidade, estou cumprindo os princípios, mas assim mesmo a tempestade vem, há uma causa espiritual maior que está acontecendo, há um espírito imundo por detrás. Então, quando não é a briga na tua casa, o que acontece quando há uma briga? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem. A tua mulher e tua esposa é feita de quê? Há um espírito por detrás que está dominando esse homem, que está dominando essa mulher, que não quer se render, que não quer se entregar a Cristo. Algo por detrás, mas nós ataquemos a circunstância, brigamos e brigamos, as feridas são cada vez pior, enquanto o inimigo por detrás está dando risada, está se rindo da nossa cara. É o que acontecia com eles. O vento, a água vai nos matar, mas Jesus se levanta, não fala com a circunstância, ele fala direto com a causa, repreende a causa, repreende a origem do problema, e agora ele fala para o mar. A tradução é esta. É a única palavra para traduzir essa expressão. Literalmente Jesus fez assim. Quando a esposa vem brava para trás e fala. Tenta falar para a esposa assim quando está brava, né? Mas já. Quando a circunstância vem, os problemas vêm, tu fala, meu Deus, e agora pegar esse cartão, vou pagar esse cartão, mas esse cartão. Olha, pega todos os cartões, põe na mesa. Pega um pouco de dinheiro que talvez tu tem, olha para ele e fala. Tudo vai dar certo. Tudo vai ser bom. Comida não vai faltar. Deus proverá. Quando o patrão chega bravo e te manda embora, olha para ele e fala. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque o Messias está no meu barco. Porque o Messias está no meu barco. Amém? Tu está nesse barco, sim ou não? Amém. Então Jesus olha para a circunstância, olha para ela e fala. E diz a Bíblia que o vento aquietou-se. A palavra aquietou-se aqui é se rendeu na luta. A luta foi contra, mas se rendeu na luta. O inimigo sabe quem está contigo, quem está comigo. E aqui Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Agora ele já morreu, ele já ressuscitou e disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Está aqui, é para ti que é cristão. O poder está contigo, o poder está comigo. Para quê? Para brigar contra a circunstância? Não. Para falar para a causa e dizer: na minha casa, Satanás não tem espaço para ti. Quando a mulher vem brava e quer discutir,
tu apanhar. Primeiro repreende, ok? Mas é para aprendermos contra quem lutamos. Lutamos contra um mundo invisível, porém real. Que tu e eu não enxergamos não quer dizer que ele não exista. Que você e eu não tenhamos os olhos abertos para enxergar o capeta não quer dizer que ele não exista e que não entra na tua casa, na minha casa, para trazer confusão. Mas é nosso dever como cristão, né? Ter discernimento e expulsar. Quando tu vê que a atitude do teu filho, isso não é normal, alguma coisa está errada, repreende o espírito. Com o teu esposo, repreende o espírito. Não luta contra ele, não luta contra ela. Ora por ele, ora por ela, mas repreende o espírito. Repreende o demônio que está por detrás. A autoridade te foi dada, a autoridade me foi dada. Foi o que Jesus falou. E Jesus, o vento se aquietou e se rendeu na luta. E diz que Jesus olhou para ele no versículo 40 e disse: por que sois tão tímidos? Ou por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? O que ele está dizendo? Vocês podiam fazer isso e não fizeram. Jesus está dizendo: Pedro, tu não caminhou sobre as águas? Eu não te ensinei que o poder está sobre ti? Tu podia fazer isso? Está dizendo: qualquer um pode fazer isso, porque o poder e a autoridade foi dado para vocês. Cada um pode fazer, se levantar e lutar pela sua casa, pela sua família. Amém? Amém. Covardes, vocês podiam também ter feito isso. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Efésios capítulo 6 e o versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, né? Agora escuta aqui, contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Está entendendo? Não temos luta contra a carne, mas lutamos contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais de maldade na religião. Está falando 5 vezes a palavra contra. É para nós prestar atenção. Quando a Bíblia repete muito uma palavra, é para prestarmos atenção. 5 vezes fala a palavra contra. A palavra contra é a palavra pros, que significa próximo. É a mesma palavra que é usada em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era com. A palavra com era a palavra pros, quer dizer, o verbo que Jesus estava próximo ao Pai. Então aqui ele diz: a nossa luta é próxima ao nosso adversário. De fato, Paulo está descrevendo uma luta greco-romana, que é uma luta de força, de corpo a corpo. Não é uma luta de dar um chute aqui e corre para lá. É uma luta de se prender, de se jogar no chão e se rolar, como o jiu-jitsu. É uma luta corpo a corpo, é uma luta próxima. Por isso que nós se cansa de lutar. Porque não é uma luta de dar um soco e sair correndo. É uma luta próxima. É uma luta corpo a corpo, é uma luta que exige esforço, que exige sacrifício. A luta acontece próximo de nós. Não acontece longe. Não acontece no Rio de Janeiro, não acontece na África, acontece próximo, acontece dentro da tua casa e da minha casa. A luta espiritual. Estão me explicando? Não? Próximo de nós. Mas Jesus disse que a batalha espiritual ocorre próximo de nós. A carne e o sangue são apenas uma distração. A carne e o sangue que se levanta, filho, mãe, pai, sogra, etc., é apenas uma distração. A verdadeira luta está ocorrendo no mundo espiritual. E há alguém que está sendo desmascarado hoje. Satanás, o diabo, é ele o responsável pelas tuas lutas. É ele o responsável pelos teus problemas. Mas Cristo disse: eu venci o mundo. Amém? Cristo venceu. Temos que entender o seguinte: não, isso não significa que nós vamos embora agora, nos conformar e dormir sossegado. Não, é para nós ir e orar e atacar correto, não dar tiro para qualquer lado, ferir todo mundo. Porque isso que faz na casa? Fere o esposo, fere a mulher, fere o marido, fere o filho, fere todo mundo, menos o responsável que é Satanás. É para tu ir para casa, para mim ir para casa, e na hora de orar dizer: Satanás, bate retirado da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Cristo, ele tem a potestade sobre tudo aqui. Amém? Amém. Sim ou não? Amém? Romanos capítulo 16, para fechar.
E o versículo 20. Quando falamos do mundo espiritual, acontecem várias coisas. Sono, dor de cabeça. Porque o reino está aqui, pastor. Ok? O que acontece? Porque tem um inimigo invisível que tem que sair. Amém? Já começa a orar no teu espírito aí. Começa a orar no espírito. Ó, Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos tem 16 capítulos. E é a única vez que Paulo menciona Satanás. É a única vez. Para dizer que ele será esmagado em breve. Não fala que ele é poderoso, que ele é grande, não fica exaltando. Jesus não separou e falou: não, Deus, que tempo. Ele falou: sai fora. E diz que ele confrontou com palavras que o ofenderam, palavras que literalmente ele humilhou o mundo espiritual. Talvez tenha usado palavras como: eu vi tu cair dos céus, tu foste rebelde ao meu pai te expulsou, e se ainda não foi pouco, eu estou indo para a cruz para ainda dar uma vitória absoluta para o meu povo. Satanás, além de ter caído, estava vendo que o próprio Criador dele, Criador de todas as coisas, estava no barco, e que em pouco tempo iria para a cruz, ressuscitaria triunfante sobre o mundo das trevas. Foi isso que Jesus jogou na cara dele, a tal ponto que foi humilhado, e diz a Bíblia, se rendeu na luta. O problema é que nós não confrontamos o mundo espiritual porque temos um problema. Não queremos nos submeter às nossas autoridades primeiro. Mas se tu está submisso aos teus pastores, que a sua vez então submissa aos nossos apóstolos, tu tem poder e autoridade para lutar no mundo espiritual. Tu tem poder e autoridade para lutar no mundo espiritual. Tinha uns 7 rapazes lá no Novo Testamento que ouviram falar que Saulo expulsava demônios e foram expulsar um demônio. Lembra da história? E falou: em nome de Jesus, que Paulo prega, sai dele. E o demônio disse que olhou para eles e falou: sei bem quem é Jesus e conheço o tal de Paulo, mas vocês eu não conheço nenhum demônio. Deu um soco em 7 homens. Está entendendo? Porque não estavam debaixo da autoridade espiritual. Não estavam submissos nem a Deus, nem a palavra, nem aos seus pastores. Mas se tu está, tu tem poder e autoridade. Hoje, agora, aqui, nesse momento, para falar ao mundo espiritual e dizer: tu sai da minha casa, tu sai do meu casamento, tu sai da vida dos meus filhos. Não estou falando que o teu filho está endemoniado, não, nem que a tua esposa está endemoniada, mas o inimigo levanta na mente para trazer confusão dentro da casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então fica de pé, vamos orar. Se o pastor autorizar, claro, vou chamar o pastor e o presbítero, o Valmir, deve estar. Vim junto para orarmos aqui na frente. Tu vai orar no teu lugar. Depois tu vai vir na frente para pegar uma oração dos pastores. Amém? Levanta as tuas 2 mãos. Não levanta a tua mão com cara de dó, nem com cara de eu sou coitadinho. Tu aprendeu que tu tem poder e autoridade. Tu vai expulsar da tua vida e depois da tua casa, da tua família. Eu te garanto que tu vai ver resultado. É o que nós aprendemos aqui. É o que nós somos ensinados por nossos apóstolos a lutar, a vencer, a batalhar. A ver que somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Levanta as tuas mãos agora e fala assim: querido Deus, estou diante do Senhor. Escutei a tua palavra. Reconheço que o Senhor é o meu Deus, que tem o controle de todas as coisas, que o Senhor é o meu mestre, que está me ensinando uma lição nesta prova que eu estou passando. Mas também hoje eu determino pela fé que o Senhor é o meu Senhor e o meu mestre, que me tira agora de toda circunstância. Eu falo agora no mundo espiritual: Satanás. Mas fala, você grita para o teu esposo, que é a tua mulher, mas não grita para o diabo? Satanás!
pela vitória da cruz. Pela vitória da cruz. Agora sai do seu lugar e pega a oração dos pastores, por favor. Vem, sai do seu lugar, sai. Vem com fé, vem com alegria. Se rende, se rende. Em nome de Jesus. Mais fina, mais tentada. Você pode ser mais oração. Não vai embora sem receber uma oração.
Em nome de Jesus, da sabedoria, da discernimento, da revelação, da estratégia, Senhor, para o teu povo. Em nome de Jesus, porque nós recebemos a procuração do céu, para que possamos expulsar esses demônios que tentam entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de cada área. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. E que toda inferioridade seja removida aqui neste lugar. Em nome de Jesus, que cada um de posse receba. Em nome de Jesus, a autoridade que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Firma a nossa identidade na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero dar um comunicado rapidinho aqui para vocês. Eu vou compartilhar lá no grupo também. A nossa apóstola Suzy foi convidada para estar ministrando no Rio Grande do Sul. Tá? Sábado, dia 8. Isso, dia 8 de novembro. Benção, né? É uma bênção. Ela vai participar de um congresso lá e ela está montando uma caravana para ir de ato. Você consegue aplaudir o Senhor? Quando vai o nosso apóstolo, né? Vai para a Argentina, vai para o Rio Grande do Sul, vai para outros lugares. Mas essa é a primeira vez, uma oportunidade que Deus está abrindo para a igreja ir também. Glória a Deus. Para também estar recebendo lá. Então, assim, com certeza Deus vai fazer algo tremendo, tá? Então, eu estou deixando aqui um convite também para a Igreja do Norte. Quem tiver interesse em estar indo, vai sair uma van, um ônibus, 4 horas da manhã de sexta-feira. A viagem é um pouco longa, né? Eu acho que dá umas 10 horas de viagem. Isso, chega no sábado e retorna daí sábado, domingo, no caso meia-noite, né? E chega aqui domingo de manhã, tá? Então quem tiver interesse pode estar procurando a gente e daí a gente coloca o nome, né, de quem tiver desejo, vontade de conhecer, vai lá para representar o mirado, vai lá para receber de Deus, vai lá para passear. É um final de semana completamente diferente. Amém. Então, quem tiver interesse, depois pode procurar a gente, tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. O ônibus vai rachar. Assim, o valor do ônibus, tá, gente? Tá em R$260 por pessoa. A apóstola divide lá em vezes, tá? Então, assim, quem é aquele negócio, né? A gente vive pela fé. Então, vontade tem que ter. Aí o recurso Deus manda, né? Amém? Então, quem tiver vontade, ore para Deus. Deus vai te dar. Amém? Mas daí não pode lá não deixar de colocar um nome, né? Então, a gente já tem alguns inscritos. A gente tem apenas agora 22 vagas disponíveis. Já tem grandes famílias que vão estar participando. Então, corre, escreve lá o teu nome, para que Deus possa poder, então, agora trazer o recurso para você. Amém? O nome do congresso é Semeando Esperança. É tudo verde, bem ano do governo mesmo, né? E vão ter outros pastores, outros profetas tremendos lá naquele local. Então, aproveite também, é um tempo para passar com a família, de passear. Então, é um tempo de comunhão junto com os nossos apóstolos. Amém? Então, estenda tuas mãos em direção à sua casa. Deus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre os nossos lares, as nossas famílias. Declaramos a produção, Senhor, entrando dentro daquele local. Em nome de Jesus, declaramos a vitória do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Abençoa também, Senhor, o pastor Carlos, a pastora Marcela, suas filhas, sua família. Haja prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém.